Dizem que entre o céu e a terra existem mais coisas do que julga nossa vã filosofia. Na história de hoje, trata um pouco sobre isso. O Segredo da Morta, conto de terror japonês. Se ajeite aí, em torno da fogueira, deixa like, se inscreve se você ainda não é inscrito e vamos para a história. Há muito tempo, havia um rico mercador cuja maior fortuna que tinha era uma filha. Não que ele fosse pobre, mas a moça era considerada um tesouro para ele porque ela era extremamente inteligente e bela. Por esse motivo, o pai considerou que seria uma pena deixá-la crescer sob a influência da precária educação que poderia receber dos professores rurais. Assim sendo, ele confiou a menina aos cuidados de um pessoal da confiança dele, que enviaram ela para a capital, para que ali ela tivesse uma educação de alto nível. Já se vê que todo preconceito é um chama para um castigo. Com o passar do tempo e concluída a aprendizagem e a formação da menina, ela foi dada em casamento a um amigo da família. Com ele, ela viveu feliz por quase 4 anos e teve um filho, um menino. Porém, a moça adoeceu e morreu 4 anos após o casamento, o que naturalmente gerou uma tristeza enorme para toda a família. E na noite seguinte ao funeral, o filhinho, que não era dado a inventar mentiras, comentou pela casa que a mãe havia voltado e que estava no quarto do andar de cima. Ela sorria para ele, mas não dizia nada. Assustado, o menino fugiu e em seguida uns familiares subiram as escadas e correram para o quarto que tinha pertencido à moça e ficaram surpresos ao ver que sob a luz de uma pequena lâmpada que brilhava num santuário no quarto, lá estava a figura dela, morta. Parecia estar de pé, diante de uma cômoda, o móvel que continha suas joias e roupas. A cabeça e os ombros podiam ser claramente vistos, mas da cintura para baixo, a imagem ia evanescendo até tornar-se invisível. Parecia um reflexo imperfeito da mulher, transparente como uma sombra na água. Os familiares, aterrorizados, fugiram do quarto e no andar de baixo ficaram se perguntando uns aos outros se todos confirmavam ter visto a morta. Aí foi quando a sogra dela disse: "Olha, toda mulher sente afeição por suas pequenas coisas e com ela não era diferente. Ela era extremamente apegada a seus pertences. Talvez ela tenha voltado para contemplar as lembranças de sua vida material. Muita gente que morre retorna para isso. E a menos que não encontre as suas coisas, porque foram doadas, elas entram em um ciclo de eterno retorno por esses objetos, em nome do apego que existia em vida. Então, sendo assim, se a gente ofertar as coisas e os pertences que estão fazendo com que ela volte, é provável que seu espírito, enfim, encontre um descanso." Então pronto, ficou combinado que isso deveria ser feito o mais rápido possível. E assim sendo, na manhã seguinte, esvaziaram as gavetas, pegaram tudo que era dela e levaram para a igreja para doar. Roupa, perfume, joia, tudo que tinha pertencido à falecida foi no pacote. Mas, provando que nem tudo é como a gente imagina, ela voltou na mesma noite e ficou outra vez contemplando fixamente a cômoda, como na noite anterior. E voltou na noite seguinte, na outra e em todas as noites. E aquela casa transformou-se em uma habitação aterrorizante, de maneira que era urgente encontrar outra solução para esse problema. Mas o terror os impedia de pensar em qualquer coisa. Portanto, ninguém tinha a menor ideia do que fazer. Foi então que a sogra da morta foi à igreja e contou ao padre tudo o que tinha acontecido, pedindo conselho a ele. O sacerdote pensou por um tempo, depois falou: "Deve haver alguma coisa dentro ou perto dessa cômoda que provoca essa ansiedade no espírito, que está atraindo a alma da moça." E a mulher respondeu: "Mas a gente esvaziou todas as gavetas, não tem mais nada lá."
Bom, disse o padre, essa noite eu vou à casa e vou montar uma guarda durante a noite. Eu vou ver o que é que pode ser feito. A senhora deve ordenar que ninguém entre no quarto enquanto eu estiver lá. Ali só entra alguém se eu chamar. Pois bem, quando anoiteceu, o padre, conforme o combinado, foi até a casa dela e imediatamente foi conduzido até o quarto que tinha sido da morta. Os parentes já o aguardavam com ansiedade. Quando ele chegou, permaneceu sozinho no quarto, lendo e rezando. Nada apareceu até a meia-noite, mas quando passou desse horário, o fantasma da moça surgiu no quarto, bem diante da cômoda, como sempre costumava acontecer. A fisionomia mostrava angústia, e ela mantinha os olhos fixos na cômoda, no móvel. O padre, então, começou a pronunciar em voz alta as rezas sagradas prescritas para tais casos. Em seguida, dirigindo-se ao fantasma, disse a ele: eu vim aqui para ajudá-la. Talvez haja nesse móvel algo que chama muito a sua atenção. Quer que eu ajude você a encontrar? A sombra pareceu concordar, com um ligeiro movimento de cabeça. O sacerdote, levantando-se, abriu a gaveta de cima. Estava vazia. Sucessivamente, abriu a segunda, a terceira e a quarta. Procurou por trás e em cima de cada uma delas e cuidadosamente examinou o interior do cômodo. Não achou nada, mas a imagem permanecia no mesmo lugar, contemplando a cômoda com um olhar ansioso. O que será que ela quer? Pensou o padre. E de repente, ele se deu conta de que podia ser alguma coisa escondida nos fundos das gavetas, debaixo do revestimento de papel. Então, na mesma hora ele começou a remover o revestimento da primeira gaveta e não tinha nada. Foi para o forro da segunda, da terceira e quando chegou por fim na quarta, encontrou uma coisa. Era uma carta. Ele pegou, apontou a carta para ela e disse: é isso que está lhe inquietando? Nessa hora, a sombra da mulher virou-se para ele e ficou olhando fixamente para a carta. E o padre perguntou: você quer que eu queime essa carta? Ela se inclinou diante dele e ele entendeu que era um sim. Não se preocupe, será queimada esta manhã na igreja, ele prometeu. E digo mais, ninguém vai ler, ninguém jamais saberá o conteúdo dessa carta, a não ser você e eu. Nessa hora, ele teve a impressão de ver a morta sorrir antes de desvanecer. O dia estava nascendo, quando o padre desceu as escadas para encontrar a família, que o esperava com ansiedade. Ele foi logo falando: fiquem tranquilos, ela não voltará a aparecer nunca mais. E o espectro, efetivamente, nunca mais retornou. A carta foi queimada e era uma carta de amor, escrita para a moça na época de seus estudos na capital, mas só o padre sabia o que ali estava escrito. E tal como havia prometido guardar segredo a respeito do conteúdo daquela carta, o segredo morreu com ele. Ao que parece, a moça era apaixonada por outro, e não pelo marido. Mas como naquele tempo os casamentos eram arranjados e ninguém escolhia, pelo menos não as mulheres, não tinham o direito de escolher com quem queriam se casar, é muito provável que essa moça tenha se apaixonado por alguém na capital e que também correspondia, ao sentimento dela. Mas como o pai era muito influente, era um rico mercador, e ele mesmo cuidar e arranjar um casamento para ela, com um amigo da família, o sentimento dela, a relação que ela tenha tido com essa pessoa que deu a carta, nunca teve chance de acontecer de fato, e virou um segredo que morreu com ela. E como era um segredo que estava materializado em uma carta, o espírito vivia ansioso por recuperar, para que ninguém jamais descobrisse. Provavelmente, para não desonrar o esposo e o filho, já que a tal carta, ainda que não implicasse em traição, significava que ela tinha durante toda a sua vida amado a outro homem que não o marido, como era de se esperar que acontecesse, que ela tinha um sentimento por outra pessoa e que seguiu com ela além do túmulo. Por mais que esse seja um conto literário, que nasce da criatividade de alguém, eu pessoalmente já ouvi muita história desse tipo.
de espírito que volta por conta de algum objeto, de alguma coisa, de alguma pendência, alguma situação mal resolvida, que a pessoa, aliás, a pessoa não, né? Que a alma fica ali penando em volta até obter ajuda e reza para voltar para o seu lugar, né? Onde Deus for servido, seu lugar de descanso. Seja uma dívida não paga, seja um perdão que quer pedir a alguém, enfim. Pode ser crendice para alguns, mas como eu falei lá no começo do conto, desse vídeo, há mais coisas entre o céu e a terra do que julga nossa vã filosofia. Isto é, do que a gente é capaz de compreender. De toda maneira, fica a dica da gente resolver as paradas da gente enquanto há tempo aqui nesse plano, né? Porque o que não pode é depois de desencarnar estar com uma ruma de pendência, uma ruma de peso nas costas, para estar atrás de voltar para resolver. Aí não tem como não, colega. Então, vamos viver a vida bem, fazendo as nossas coisas, perdoando a quem tiver que perdoar e pagando as contas a quem nos deva algo. E, brincadeiras à parte, é sempre um prazer estar aqui contando histórias para vocês, gente. A de hoje está contada. Se você quer ouvir outras histórias como essa, deixa nos comentários a palavra fantasma. Se você preferir de lobisomens, então escreve lobisomens. Um feliz ano novo para todos vocês. Muita saúde, muitas felicidades, muitas realizações. Um abraço bem grande para todo mundo. Se lhe parecer adequado, deixa like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!